E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um capítulo aqui, né? Capítulo 14. Agora vamos entrar no pós-modernismo, né? Isso, nas neo-vanguardas, das novas tendências literárias aqui da segunda metade do século XX. Vamos falar nesta aula sobre concretismo, tropicalismo e literatura contemporânea, tá ok? Além disso, vamos ver também poesia marginal e outras tendências. Então, me acompanha aqui para a gente abordar aqui um pouquinho sobre essa nova literatura aqui, que se inicia ali por volta de 1954, tá certo? E vai até os dias de hoje, por isso que tem tanta diversidade hoje, né? Na música, na arquitetura, na pintura, na escultura, tá certo? Na literatura, temos essa riqueza tudo a partir daqui, beleza? Porque esses autores, eles trouxeram, né, novidades, trouxeram uma nova linguagem, um novo estilo para que, digamos, servisse como base para cada pessoa ser independente, escolher o que melhor, né, lhe faz feliz, e assim surgem essas neo-vanguardas aí para nos influenciar. Assim como tiveram lá as vanguardas europeias, né, na Europa, aqui vamos ter as nossas vanguardas, tá certo? Então vamos ter o que a gente chama de neo-vanguardas brasileiras. E o que entra nessa vanguarda, neo-vanguarda brasileira? Entra o concretismo, o tropicalismo, a poesia marginal, a poesia praxis, a poesia engajada e a nossa literatura contemporânea. Outras tendências, tá certo? Então vamos ver isso aqui. O concretismo, gente. O concretismo foi um movimento literário de vanguarda criado em 56, que teve como líderes os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos e o Décio Pignatari. Essa é a tríade, né, concretista, que eles se destacam demais. Mas eu não sei se eu falei para você na aula passada que o Ferreira Goulart também, né? Ele teve uma pequena participação aqui, mas ele foi, excluído do grupo porque ele era muito exagerado. Ele era muito radical, tá certo? Então, ele não foi muito aceito aqui no concretismo. Beleza? As ideias dele eram bastante divergentes dos novos, né? Dos novos autores aqui. Beleza? Então, ele foi um pouquinho deixado de lado, mas também participou. Isso aí a gente não pode negar. Beleza? O que foi que aconteceu? Os primeiros sinais de que uma nova estética nascia surgiram 4 anos antes, no primeiro número de revista Noigantes, né, palavra sem significado, retirada da obra, essa obra aí que eu não sei nem pronunciar. Essa revista teve outras edições nos anos posteriores, e na quarta saiu o plano piloto para a poesia concreta, no qual retirou-se o excerto, né, transcrito na sequência. Aí tem aqui, a gente não vai ler não, para o vídeo não ficar muito longo, mas é que foi um plano piloto. O que foi o plano piloto? Foi como seria, né, o nosso concretismo, tá certo? As ideias, o que eles vão usar, o propósito, tudo isso é um plano piloto. Tudo que eles fossem fazer estava naquele, né, plano. O concretismo significou o rompimento com a poesia lírica das gerações anteriores. Então, prestem atenção. Aqui, gente, vamos ter a poesia? Vamos, com certeza. Mas não vai ser aquela poesia que fala de amor, que fala de família, que fala de relacionamento. Não é isso. A poesia aqui vai ser de cunho social, vai ser aquela poesia com o objetivo de denunciar a realidade brasileira, de mostrar, né, os lados negativos, ok, do nosso Brasil, como a corrupção, a miséria, a ignorância, o preconceito, a desigualdade, enfim, tudo que já falamos, que já vimos aqui, né, durante o nosso estudo, beleza? Ele foi também, o concretismo, foi um divisor de águas entre a poesia do passado, né, intimista e digressiva, e a poesia do presente, dinâmica e direta. Então, ela foi, né, um divisor de águas ali. Ela não estava nisso aí. Gente, você vai ver que a estrutura da poesia concretista é totalmente diferente das poesias intimistas, das poesias que nós já estudamos.
tá bom? Porque não segue um padrão, não tem uma linearidade, não tem nada de igualdade, não tem a questão de rima, tá certo? Não tem nada, 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 nada. Tanto é que eles valorizam o quê? O visual e o verbal. Então, ele pega umas frases lá e rompe. Ele pega lá as ideias e divide ali a fragmentação da frase, da palavra. E você é que tem que juntar ali e tentar entender. Beleza? Então, eles, inclusive, né, como a gente viu nas vanguardas europeias, sofreu a influência do concretismo, do futurismo, do cubismo, e foram lá, né, vanguardas europeias, tá certo? Que surgiram ali no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, tá bom? Beleza? Então, o que a gente vai observar no campo semântico, né? No campo do sentido, a gente vai usar os ideogramas, que trazem vários significados em apenas um sinal. Então, ele usa apenas um sinalzinho lá, uma palavrinha lá, e aquela palavrinha vai trazer vários significados, o que a gente chama de ideogramas, tá certo? Beleza? E, consequentemente, a polissemia, ou seja, os vários sentidos, não é isso? No campo sintático, ele rompe, né, com a ordem sintática tradicional. Então, você não vai ver lá sujeito, verbo e complemento. Não tem isso. Ele inverte, ele quebra, tá certo? Ele é todo como é que eu posso dizer? Todo livre para fazer o que quiser. Beleza? No lexical, no campo lexical, ele usa neologismo, ele cria palavras, tá certo? Beleza? E também palavras estrangeiras, siglas, ele cria tudo isso aí. No campo morfológico, desmembramento das palavras, você vê que ele faz a divisão lá das palavras, das letrinhas lá, e você tem que juntar. No campo fonético, né, as figuras da repetição, ele usa demais a literação, a assonância, tá certo? E no campo topográfico, ele não segue uma regra, não. Ele não tem começo, meio e fim, não. Tá certo? Ele quebra um pouquinho. Você vê a estrutura que é totalmente diferente. A estrutura dele é em forma de imagens, de símbolos. Tem símbolo de uma xícara, tem símbolo de um ovo, tem símbolo de uma garrafa, tem símbolo de um peixe. Enfim, ele pega, né, os poemas dele e faz lá alguma imagem, né, algum estilo bem diferente. Então você vê que o concretismo tem uma liberdade muito, né, muito forte aqui a partir da década de 60 ali, né, gente? Beleza? Olha só o estilo aqui deles, olha só, isso aqui é um ovo, olha só a poesia deles como funciona, olha só, um ovo, não sei, aqui, ó, nascer e renascer, aqui é a escada, uma escadinha, ó, tal, 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 e tal, e tal, e tal, aí você vê, se nasce, morre, nasce, remorre, renasce, e por aí vai. Aqui, ó, tem as lembranças do eu lírico, né, da sua memória, mil e muitos outros rostos, poucos, enfim, tá aqui, olha só como é a literatura deles, tá bom? Então você vê que é muito complicado. O tropicalismo, enquanto o concretismo tem a ver muito com o campo visual, com o campo verbal, com o campo sonoro, com a inovação na linguagem, o tropicalismo tem a ver mais com a música, tá certo? Com o movimento musical. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com a banda Tropicália, não. Tem nada a ver do forrozão Tropicália, não. Aqui também é uma neo-vanguarda que valorizava um pouquinho a nossa música. Só que essa música aqui, ao contrário, né, dos modernistas da primeira fase, aqui eles vão romper também um pouquinho com essa historinha de só vamos tocar a música do Brasil. Não. Aqui eles absorvem, aqui, gente, vários estilos de músicas. Aqui é a junção de vários tipos de músicas, tá certo? Por quê? Porque eles visavam romper com aquela ideia tradicional de que a música tem que ser brasileira, a música só pode trazer temas brasileiros e isso. Não. Aqui há um rompimento, tá certo? Uma ruptura com o passado, tá certo? Então aqui você vai ver o rock que se mistura com o rap, que se mistura com o forró, que se mistura com o sertanejo, que se mistura com o brega, que se mistura com o pagode. Você vai ver uma mistura. Tanto é que, nesse momento, muitas bandas, muitas músicas foram formadas aqui com vários estilos. E por isso que temos tanta diversidade atualmente, né? Principalmente. Então, a Tropicália tem esse movimento aí. Inclusive, né, autores, cantores que hoje, graças a Deus, ainda são vivos,
né, que fundaram esse movimento aqui, artístico e literário, musical, que foi o nosso Gilberto Gil, pai da Preta Gil, e o nosso Caetano Veloso, tá certo? Além também, vamos falar diante do Chico Buarque de Holanda, do Toquinho, tá certo? Raul Seixas, Roberto Carlos, Gal Costa, tá bom? Gal Costa fez parte também aqui. Então, temos aí autores ainda vivos, né? Que inclusive tem até entrevistas aí no YouTube, se você quiser assistir, tiver, né, um tempinho. Então, o tropicalismo valoriza mais a música. E você vê que é totalmente diferente, não é isso? Tá bom? E a poesia marginal, gente, a poesia marginal já é uma poesia mais libertária. Como assim? Por que poesia marginal? Marginal não tem nada a ver com coisa errada, certo? Marginal, pirangueiro, não tem nada a ver, certo? Poesia marginal porque os autores dessa época, eles viviam às margens da sociedade, eles não tinham apoio, não tinham investimento, ou seja, eles eram jogados, assim, né, praticamente. Então, eles vão ser livres para fazer o que quisessem. Por isso que ficou conhecido como poetas marginais, tá bom? Aqui eles não tinham, eles escreviam poesia em qualquer lugar, em qualquer folha, não tinha algo específico como, né, como os outros autores de outras épocas, beleza? Então, é uma poesia mais engajada, é uma poesia mais interpretativa, tá tranquilo? A poesia marginal. Então, os poetas aqui eram jovens e livres, né? Inclusive, ficou também conhecido como o mimeógrafo, tá certo? Geração mimeógrafo, também ficou conhecido, ou poesia marginal. Quem é que a gente pode citar aqui? Sem sombra de dúvida, o Paulo Leminski. Cara, o poeta mais marginal aqui desse tipo de poesia, dessa nova literatura. Tá certo? O cara muito top, ele gostava muito de haikai. O que é haikai? Haikai são aqueles textos curtos, aqueles textos que só tem 3 versos, né? Aqueles versos bem pequenininhos, são os haikais. Inclusive, ele usava muito o chinês, né? O japonês, ele gostava demais. Então, você vai ver uma poesia totalmente libertária aqui, a poesia marginal, tá bom? Todos com temática social. Aqui é o contexto histórico, depois você lê bem direitinho. Aqui são as características, que é o suporte e a liberdade. O suporte é em qualquer lugar. A liberdade é que ele não seguia regras. Não tinha aquela questão, vou seguir a regra gramatical, vou seguir a norma culta, não tem isso. Liberdade. Ele é livre para fazer o que quiser. Tá bom? Beleza? Tranquilo? A intertextualidade também, você vai ver a mistura de outros textos aqui. Você vai ler um texto dele, vai já, né, fazer relação com o outro. Por quê? Porque está dentro. É a intertextualidade, que é muito importante também. Aqui, né, são alguns outros exemplos, autores. Olha só, o Paulo Leminski, esse carinha aqui que eu falei para vocês. Tá bom? Muito top o cara, velho. Muito, muito, muito top. Beleza? O que podemos citar também aqui? Podemos citar também, gente, aqui ainda está falando do Paulo Leminski, que o cara é top, mas também se caísse na prova do Enem, cairia ele. Além dele tem o Cacaso também. Cacaso também é outro poeta marginal aí, ok? Que vai falar um pouquinho, né, do nosso Brasil, do nosso país, esse país ingrato, esse país totalmente desigual, não é isso? Beleza? Então, a gente fala também do Cacaso. Além dele, podemos citar também a Ana Cristina César. Essa mulher é fantástica. Leia também a vida e obra dela, tá certo? É muito importante para que você, né, tenha maturidade literária para acertar uma questão. Então, a Ana Cristina César, Paulo Leminski e o Cacaso foram os principais cabeças do movimento da poesia marginal. E aqui são outras tendências, né, gente? Outras tendências são outros tipos de poesias, outros tipos de artes que surgiram depois, tá bom? Beleza? Aí, ó, geração do mimeógrafo, podemos citar aqui, eles falam muito da poesia marginal, aqui já vai haver uma mistura, tá certo? Enfim, é algo mais geral, digamos assim. Então, você lê aí, leia as características, para a gente não ficar muito, né, preso
a isso aí. Adélia Prado também fez parte, tá bom, gente? Adélia Prado, muito conhecida também, tá ok? Então, com isso, a gente encerra, né? A gente encerra aqui. Manuel de Barros, leia também o Manuel de Barros, cara muito fantástico. Enfim, todos os autores aqui são, assim, excelentes. Beleza? Então, gente, é um trabalho mais de leitura e interpretação. Você lê, você, né, perceber as coisas e na aula de resolução de exercícios, vocês tiram as dúvidas, se por acaso, né, tiverem, tá bom? João Paulo Paes, o Paulo Paes também. Então, são autores que vocês vão ler aí e vão estudar, né, separadamente. Aí aqui é um resumo, né, do que vocês viram e tal, e tal, e tal. Leia esse resumo ao final dos seus estudos, tá bom? Beleza? Então, com isso, a gente encerra aqui mais um capítulo, tá ok? Valeu, desde já, uma boa tarde, tchau, tchau. E até logo, gente. Valeu!